Mas agora, aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele dizendo assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Gente, vocês têm noção que aqui o apóstolo Paulo, ele já estava praticamente no fim da sua carreira. E ele disse isso: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Ele fez tanto pelo Evangelho. Hoje nós passamos por algumas lutas, adversidades, muitas pessoas passam por situações difíceis nas igrejas, no seu ministério e logo pensam em desistir. Dizem assim: ah não, sabe, eu tô cansada, olha, isso não é pra mim não, porque as pessoas não me reconhecem, não reconhecem o meu trabalho, não reconhecem o que eu estou fazendo em prol da obra de Deus, enfim. Muita gente se lamenta por tanta coisa, mas não se pode comparar, queridos, ao apóstolo Paulo. Mas não tem comparação, nenhum tipo de perseguição religiosa. O que a gente sofre hoje aqui no Brasil nem pode se chamar de perseguição religiosa. O que nós passamos, sim, nós temos lutas, temos aflições, momentos difíceis, perseguições, pessoas se levantam. Mas, gente, se hoje nós estamos aqui, quem abriu esse caminho foi o apóstolo Paulo. É verdade, porque ele foi o grande percursor de tudo isso. E ele sofreu muito. Ele sofreu muito, não se pode comparar a nenhum tipo de sofrimento dos dias atuais. E ele já, no fim da sua carreira, depois de tantas perseguições, e ainda continuava aqui, sofrendo muitas delas, ele disse: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. O que ele quis dizer com isso? Jesus, ele foi obediente até o fim. Jesus, ele veio a esta terra como homem, como eu e você. Ah, mas ele era filho de Deus e tinha superpoderes. Não. Quem diz isso está blasfemando contra Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala que Jesus veio como homem e ele foi tentado em todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que tudo que ele quer, depois de uma carreira evangelizando, levando a palavra para tudo que é lugar, mesmo perseguido, ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo. Ou seja, para ele ainda não era suficiente, ele queria mais, ele desejava mais, ele tinha expectativas quanto à palavra de Deus, quanto a sentir o poder da ressurreição, poder da vida, a força da vida em nós. Isso é o que ele queria sentir esse poder dentro dele cada vez mais. E o que ele diz? Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Por quê? Se tornar como Jesus na sua morte. Obediente, que aguentou tudo até o fim, suportou tudo até o fim. Olha aqui o que diz em Filipenses no capítulo 2. A gente vai voltar. Ele disse isso em Filipenses 3, 10. Que ele queria tomar parte nos sofrimentos de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele andava fazendo bem, curando e libertando a todos os oprimidos do diabo, diz a palavra. Sofreu por mim e por você e foi obediente até o fim.
e nos levou para a sua maravilhosa luz, nos tirou da escuridão. Então o que o apóstolo Paulo ele queria é cada dia mais se esvaziar de si mesmo, os sofrimentos por causa do evangelho, suportar firme e ser obediente até o fim, ainda que isso lhe custasse a vida. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E aqui em Filipenses no 2, capítulo 2, olha aqui, a partir do versículo 5, o que ele fala. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele não falou que ele queria a cada dia mais ser como Jesus, tomar parte em seus sofrimentos, ser obediente como Jesus foi? Quer ver como o que ele estava dizendo é isso aqui? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, sim, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. E hoje nós também temos. Então não tem desculpa para nós. Ah, mas eu não aguento, a carne é fraca, ainda bem que a carne é fraca. Porque se ela fosse forte, aí ficaria complicado. A carne é fraca e o seu espírito é forte, querido. Então, não há desculpa em continuar praticando o mal, em continuar praticando o pecado, a partir do momento que você toma conhecimento. Quando você tem conhecimento dessas verdades. O que ele diz? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. A palavra de Deus está dizendo, hein? Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, o nome de Jesus. Porque Jesus em nada errou, em nada falhou, querido. Jesus foi fiel até o fim, ele se colocou na posição de servo e tinha um coração de filho. Nós precisamos ser servos com coração de filho, não precisamos ter medo de Deus. Como muitos escravos, não é? Como muitos servos tinham medo de seus senhores. Não, porque Deus é um Deus Pai. Jesus mesmo falou que o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Mas nós, filhos, os filhos, eles sabem o que o seu pai está fazendo. Por isso Jesus falou, não vos chamo mais de servos, te chamo de amigos, de filhos. Por quê? Porque o amigo, o filho, ele sabe o que seu amigo está fazendo, o que seu pai está fazendo. Então, querido, sejamos servos na obediência. Temos que nos esvaziar de nós mesmos. Temos que abandonar o erro, agradar o Pai. Eu quero agradar o meu Pai. Eu vivo sempre pensando em agradar o meu Pai, que é Deus. Você achou que eu ia falar do meu Pai, né? É Deus, eu quero agradá-lo, porque eu sei que eu fui chamada para anunciar o Evangelho como você também foi. Você também foi chamado para isso. Mas é claro
que eu também quero agradar o meu pai, o pastor Ideraldo Palharim. Ele não está aqui e eu estou aqui, muito feliz. E vivo sempre pensando em agradar o meu pai. E da mesma forma, eu quero agradar o meu Deus. Porque o nosso Deus, Ele te ama, querido, e nós precisamos amá-lo com todo o nosso coração. E quando a gente ama, a gente faz de tudo para agradar. Quando a gente ama, a gente quer obedecer. Quando a gente ama, a gente quer honrar. Quem ama, honra. Então que você honre ao seu Pai Celestial. Honre a Deus. Honre a Deus e seja honrado por Ele.